Queridos amados, ouvintes da Rádio X Gospel, convido-os a abrir a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em Marcos, capítulo 5, no versículo 25 em diante, que diz assim: certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito com muitos médicos e dispensado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou no seu vestido, porque dizia-se: tão somente tocar nos seus vestidos, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e se curada deste teu mal. Amados, hoje quero dividir com os irmãos, com as irmãs, com os ouvintes da Rádio X Gospel, esta incrível história da mulher do fluxo de sangue, com uma fé inabalável e que teve uma transformação completa. Essa história é marcada por uma fé incomum e com uma resiliência extraordinária, queridos. E ao lermos este relato, eu, você, nós somos confrontados com as situações adversas que nos levam a refletir sobre a minha, a sua e a nossa própria jornada. E até, queridos, acabamos vendo que nossos problemas não são tão grandes assim. Que atrás de mim, de você, existem pessoas com sofrimentos e problemas bem mais difíceis do que os nossos. Queridos, antes da sua doença, essa mulher provavelmente ela desfrutava de uma vida invejável. Tinha alegria, tinha saúde, estabilidade financeira e tinha posse. No entanto, tudo muda na vida daquela mulher. Tudo mudou. Quando ela descobriu uma doença misteriosa, uma hemorragia debilitante que a enfraquecia a cada dia, queridos. Então imaginamos uma figura esqualida, desnutrida e com uma aparência bem debilitada. Além disso, queridos, ela também enfrentava, para a sua época, as restrições da tradição judaica, que a considerava uma mulher impura durante o seu período menstrual. E isso a obrigava a se afastar de todos que temiam ser contaminados e enfrentava uma exposição dolorosa. Então pense comigo. Ficar isolado de todas as pessoas que nós conhecemos, que amamos, por 12 longos 12 anos. No entanto, amados, apesar de todas as restrições, humilhações, saúde debilitada, ela nunca desistiu. E essa história, vamos ver quatro momentos cruciais e que possamos aprender com esses momentos. Um desafio aparentemente impossível de superar. Uma solução única, mas altamente desafiadora.
Um Jesus que impacta e transforma as vidas. E a partir disso, uma vida plena e abundante. E a primeira característica aqui é um desafio impossível de ser superado. Vejam que ela sofria há 12 anos com uma hemorragia. Buscou ajuda de vários médicos, gastou tudo o que tinha, mas sem obter a cura. Imagine a dor, a frustração, o desespero, além de gastar tudo que tinha. No entanto, ela não desistiu, queridos. Quantas vezes nós, nos dias atuais, nos encontramos diante de situações desconfortáveis e estamos prestes a abandonar casamento, família, vida e a própria fé. Amados e ouvintes da Rádio X Gospel, a história dessa mulher nos encoraja a mudar o foco e perseverar na nossa fé. Mesmo quando parece que Deus se esqueceu de mim, de você, de nós, devemos lembrar que mesmo em meio às aflições, Jesus nos prometeu paz e nos incentiva a ter ânimo, pois Ele venceu o mundo. A segunda característica aqui é uma única solução possível, mas muito desafiadora, amados. Apesar de todos os obstáculos e da exclusão social imposta pela tradição judaica, essa mulher decidiu ir além e buscar a sua cura. Ela teve uma fé incomum, arriscando-se a tocar na orla das vestes de Jesus. Sua ação pode parecer irracional aos olhos humanos, mas é nessa fé irracional e centrada em Jesus que você, que nós encontramos a solução para nossos problemas, queridos. Muitas vezes, amados, precisamos tomar atitudes desconfortáveis e nos expor perante os outros, confiando que Jesus é capaz de agir na minha e na sua vida. Precisamos ter a coragem de enfrentar situações desconfortáveis e confiar que Ele é poderoso para nos curar e transformar o nosso cativeiro em bênçãos. A terceira característica é de um Jesus que impacta e transforma muitas vidas. Aquela mulher, ao tocar nas vestes de Jesus, foi imediatamente curada. E Jesus, no mesmo momento que foi tocado, sentiu fluindo dele. E não podemos ignorar o impacto de um encontro que Jesus tem na minha, na sua e nossas vidas. Pois quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, Ele nos limpa, Ele nos purifica, Ele nos transforma. Pois seu poder é transformador. E não afeta apenas aqueles que recebem a cura, mas também aqueles ao redor. Queridos, a fé dessa mulher impactou os discípulos e toda a multidão presente. Da mesma forma, quando você, nós enfrentamos nossas lutas com fé, com perseverança, nossa vida pode se tornar um grande testemunho poderoso, impactando aqueles que nos cercam. Aquela mulher podia ter sido apedrejada,
por estar no meio daquela multidão. Mas ela não se importou. Ela foi em busca da sua bênção e do seu milagre. E ela não conhecia Jesus, ela só ouviu falar de um Jesus que cura, que transforma, que muda vidas. E ela creu e foi buscar a sua bênção. A última característica, amados, é uma vida plena e abundante. Então, após a cura, essa mulher não pôde mais se ocultar, não pôde ocultar sua experiência. Pois Jesus logo percebeu que dele saiu virtude, ele pergunta à multidão quem o tinha tocado. E respondem para ele: a multidão te aperta, mestre. Ele diz: não, alguém me tocou diferente. Pois alguém me tocou com muita fé. E por causa dessa fé, de mim saiu virtude. Ele sabia quem era a mulher e por que ela tinha tocado. Mas ele falou para que ela pudesse confessar e testemunhar a sua cura. Então, tremendo de medo, ela se prostrou diante de Jesus e compartilhou publicamente a todos que rodeavam Jesus o que havia acontecido. E a sua confissão, queridos, não foi em vão, porque Jesus a chamou de filha e afirmou que a sua fé havia salvado. Mas, além da sua cura física, ela também recebeu uma restauração completa. Corpo, alma e espírito. Então, queridos, essa história nos lembra da importância de confessarmos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, e crer em nosso coração, pois essa confissão nos traz paz e salvação. Queridos, podemos encontrar uma vida plena e abundante ao confiar nesse Jesus de misericórdia, bondade e amor, que por amor doou a sua vida para nos dar vida abundante e vida eterna, que pela sua morte de cruz nos deu a oportunidade de voltarmos a ser chamados de filhos de Deus ao confessarmos os nossos pecados e sermos limpos no seu sangue. Precisamos colocar Jesus para dirigir a minha, a sua vida, a nossa vida e viver segundo a sua vontade. Meus amados, queridos e ouvintes da Rádio X Gospel, essa história da mulher do fluxo de sangue nos inspira a ter uma fé inabalável diante dos problemas, das tempestades, dos mar revoltos da nossa vida, das nossas adversidades. E que nada e ninguém nos tire o foco que é Jesus. Que nada e ninguém nos tire o foco da nossa salvação, da nossa eternidade com Deus e com Cristo. Queridos, através desse relato bíblico, aprendemos que mesmo diante de desafios aparentemente impossíveis para mim e para você, podemos confiar em Jesus e agir com coragem. Porque a sua cura vai além do físico,
pois Ele, além da cura física, Ele transforma vidas, a minha, suas, nossas vidas por completo. Se assim deixarmos de ser pecadores, assim como a mulher do fluxo do sangue, também seremos chamados de filhos e filhas de Deus. Então, meus queridos, que possamos buscar essa fé em comum, perseverar nas provações e compartilhar os testemunhos do poder transformador de Jesus com aqueles ao nosso redor. Que assim como esta mulher, possamos encontrar uma vida plena e abundante em Jesus, porque só Ele tem o caminho perfeito, porque só Ele é a verdade e somente Ele tem vida para dar, abundante e eterno. Por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade e também a vida. Que essa simples mensagem possa abrir o nosso entendimento para reconhecermos que somos pecadores, pedir perdão em Jesus Cristo, sermos limpos no seu sangue e ser transformados em filhos e filhas de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Amém.